Sensacionalismo é a coisa mais maneira que existe. E a melhor parte do sensacionalismo é que tu não tem que ser muito bom pra fazer. Na verdade, assim, tu não tem que ser bom em nada pra fazer algo sensacionalista. Só que o problema é que depende muito assim. Dada como o sensacionalismo é interpretado na nossa cultura, não é impossível, infelizmente, dizerem que o Godard, quando fez Acossado, estava sendo sensacionalista. E meio que é assim que todo mundo que fala de Godard, e quem fala de Godard só fala de Acossado, é meio assim que falam sobre Acossado e sobre o Godard no geral. É uma abordagem sensacionalista. Parece que tudo que conseguem tirar de Acossado, cada vez mais, assim, é que é o filme que inventou o PC Siqueira. Entendendo a piadinha? Por causa do jump cut. Sobre Acossado, obviamente, não é uma ideia de sensacionalismo. O filme do Godard não é algo sensacionalista. Isso é óbvio. É um trabalho de experimentação, de retomada, de rever o que foi, o que estava, poderia ser, o que pode ser. É um trabalho de análise, de crítica, de revisitação. Não é só um filme sobre quebrar regras que estipularam sobre o que deve ser o cinema. E o problema maior assim de todos é esse trabalho quase vestibulando que fazem com Acossado. E com Godard inteiro, na verdade. Isso me incomoda, me enoja completamente. É o resumo do resumo do resumo que esse pessoal fala sobre Godard e Acossado. É quase como se caísse a pergunta sobre o Godard na prova do Enem, sabe? Como se, não, a URGS, a USP, no vestibular delas, colocaram Acossado como obra obrigatória para ser assistida e que tu tem que responder algumas questões sobre aquilo, né? É assim que o pessoal trata. E a pior parte é que essa rapaziada aí, os youtubers de cinema, brasileiros, gringos, tanto faz, e repetem apenas o que a Pauline Kael falou sobre Godard com outras palavras. E não são apenas os youtubers, que eu não consigo nem considerar críticos, né? Por exemplo, todos os cineastas americanos pós-Godard, os mais reconhecidos e conhecidos, entendeu? Eles falam tudo a mesma coisa sobre Godard. E o problema em si não é pensar isso. O problema é quando tu faz filmes que, de certa forma, estão tentando dialogar com o legado que a novela Vague deixa. Entende? Tipo, aquela cena horrorosa de Caminhos Perigosos do Scorsese, que tem o Harvey Keitel olhando a moça nua e fazendo assim com os dedos e os olhos, entendeu? Tentando fazer uma referência às cenas do Belmondo com a Jean Steinberg em Acossado no quarto, entendeu? Eles não entenderam nada, entendeu? Eles viram apenas a superfície da superfície, ou seja, o que a Pauline Kael escreveu sobre. E olha, sinceramente, o que esses canais do YouTube têm de Godard, o que o Scorsese tem de Godard, o que Bonnie Clyde tem de Acossado, até pode ter um pouco de Jules Dean, Uma Mulher para Dois, que esse filme é horroroso, mas o que tem de Acossado é a mesma quantidade do que há de Acossado em Curtindo a Vida Doidado, porque o Ferris Bueller quebra a quarta parede. É a mesma quantidade, assim. E tipo assim, tu pode comparar, por exemplo, a passagem da igreja de Paisà, do Roberto Rossellini, com o clipe de November Rain, dos Guns N' Roses, porque se passa numa igreja. Né? Mas tu não vai, não, aquilo ali não significa nada, entendeu? Aquilo ali não significa nada. E é até curioso, né? Dá para fazer a análise assim de que os Estados Unidos, desde a sua existência, mas é algo que foi piorando com o tempo, é um país completamente imbecil e sem cérebro. Eu não tenho dúvidas disso. Mas é curioso também, porque a principal referência do Godard, além do Rossellini,
é, sem dúvidas, o cinema americano dos anos 40 e 50, que, sinceramente, é provavelmente o melhor cinema do mundo. Mas justamente o cinema que menos entendeu o Godard foi o cinema americano pós-Godard. É quase uma contradição, né? Além de tudo, é uma contradição improdutível, é uma contradição muito triste, na verdade. Enfim, tem mais de Godard em gente que veio antes dele, como, sei lá, Oswald de Andrade, Villa-Lobos, Mayakovsky, daí cineastas, né? Howard Hawks, Samuel Fuller, John Ford, Richard Fleischer. Tem mais do Godard nesses caras do que em quem veio depois. E, de certa forma, todo o filme depois de Acossado é um filme godardiano, de certa forma, né? Só que isso daí também não significa nada, entendeu? Porque tem muito mais de Godard nesses caras que vieram antes do que tem de Godard em Scorsese, que é alguém que em vários filmes tentou fazer o que o Godard fez, entendeu? Tem mais desses caras no Godard do que no Tarantino, muito mais, entendeu? E o Tarantino é alguém que a todo momento tenta referenciar Godard, que coloca o nome da produtora dele de banda Part, né? Que faz lá a Mia Wallace dançando que nem a Ana Karina. E no fim não significa nada. Não significa nada. Nada, nada. É quase absurdo isso. E é isso, sabe? Tratam e falam de Acossado e do Godard no geral, sendo que a obra dele é gigante, riquíssima, de uma forma sensacionalista. É o filme que mudou tudo. O filme que quebrou todas as regras do cinema. Mas só falam disso. Não vão atrás em pensar onde é que tá o Godard, entendeu? O que ele quis dizer com aquilo? Como que ele coloca as coisas uma do lado da outra? Qual que é a tradição que o Godard está trabalhando em cima? Ele não está negando completamente uma contradição, ele está trabalhando em cima dela. Eles não conseguem ver Godard com os olhos que não sejam da Mônica do Eduardo e Mônica. Não conseguem ver Godard com os olhos que não sejam do Renato Russo. E tipo, tem uma série da Globo, eu nunca vi, deve ser uma porcaria, que é Anos Rebeldes, alguma coisa sobre a ditadura militar, né? A Globo que apoiou a ditadura depois que começou, né, a trabalhar, uau, o Brasil é um país tão democrático agora, que a ditadura acabou, enfim, para ganhar dinheiro. Mas tem um trecho dessa série que é com o Agostinho Carrara falando sobre Godard. E esse trecho fala melhor de Godard do que todos esses canais juntos, entendeu? É apenas alguns segundos, pouquíssimos segundos. Fala melhor de Godard do que tudo isso. E olha que nem é muita coisa que tá falando ali. Na verdade é quase nada que tá falando. Edgar, Godard não é pra entender. Godard é pra você sentar e assistir em estado de graça. E daí tem um amigo meu, um grande amigo meu, o Guilherme Duran, que me escreve sobre cinema, né, no Letterboxd, no Medium. Vou estar deixando as redes dele aqui para vocês irem lá, seguirem, darem uma lida. Ele tem muita coisa legal que ele fala de cinema, né, que no dia que o Godard morreu, ele escreveu um texto, né, que quando o Godard morreu, vários canais, assim, postaram vídeos sobre o Godard. E ele escreveu um textinho no Letterboxd, a partir de um vídeo que ele viu, que, na minha opinião, resume muito bem sobre o que esse vídeo quer falar, entendeu? Então eu vou só ler aqui rapidinho. Me assustou ver alguns, pelo menos até o momento eram poucos, comentários feitos por pessoas que assistiram ao vídeo, alegando que esse tal de Godard apenas fez um filme com a bunda, pois estava sem dinheiro, e com isso ganhou o título de gênio, ou falando que os filmes dele só devem ser vistos com fins de estudo, porque não são divertidos, uma estupidez maior ainda. Meu maior medo após sua morte é que todo o seu legado, sua luta, tanto no cinema quanto na política e crítica, e a real importância de seu cinema avant-garde, assim como toda a novela vague, seja resumida por esses vídeos simplórios do YouTube, que mesmo que não passem informações erradas, resumem a sua obra a jump cuts, quebras de quarta parede, improvisos e intelectualidade. Compreender Godard e seu cinema, se é que isso é possível de maneira completa, só pode ser feito por aqueles que lerem suas críticas e ensaios, assim como as de seus colegas, aos que se aventurarem por suas referências clássicas, barrocas e modernas. E para aqueles que estiverem dispostos a ver seu cinema muito além de um estudo, por mais que ele também seja fundamental para qualquer um que estude história, crítica, teoria, semiologia e forma do cinema. Pode parecer algo intelectualmente elitista, mas a intenção passa bem longe de ser essa.
Preservar a imagem e todo o trabalho barra importância de um autor vai bem além de fazer resuminhos divertidos, e sim divulgar e recomendar ao máximo seus trabalhos, ressaltar com virulência sua extrema importância em todos os 5 pilares do cinema e sempre rebater qualquer um desses comentários imbecis que sempre irão fazer reduzindo seu cinema apenas a sem verba ou controverso. No fim, quem melhor entendeu e assimilou Godard e burilou Godard foi o Rogério Sganzerla, o Glauber Rocha, o Pedro Costa, o André Tonati, o João César Monteiro, o Manuel de Oliveira, o Sr. Guidanei, o Tom Zé, o Vincent Gallo, o McAllister também, o Beli Remu. Então, assim, quem mais entendeu o Godard, de certa forma. Sempre que eu vejo esses vídeos falando sobre Godard e esses textos falando sobre Godard, sobre a novela Vague, e o jeito que falam sobre, me dá vontade, assim, de agir que nem o Rafinha Bastos quando ele foi no programa do Geraldo Luiz e colocaram o pai dele chorando pra falar, colocaram a mãe dele chorando pra falar, entendeu? E daí ele falou isso aqui, né? Tira o piano, por favor. Posso pedir pra tirar esse piano? Fica sensacionalista? Fica, não, fica assim, fica o quê? Não, Geraldo, o sensacionalista foi tudo que eu vi. Mas isso não desencana. É uma pena que o Rafinha Bastos não entende sobre Godard, porque eu tenho certeza que ele falaria bastante coisa interessante. Mas é uma grande pena, assim, é uma grande pena. E daí o que me incomoda é esse tratamento, entendeu? Que parece que vem Godard como esse fóssil de um museu, assim, que tá lá só para ser apreciado e entender um pouco de história, né? Que era o que o Duran tava falando, né? Enquanto, na verdade, enquanto tu assistir Godard assim, tu não vai aproveitar nada, tu não vai se divertir nem um pouco, tu não vai gostar, entendeu? O Godard é tudo, Godard é tudo, tudo. Tem que entender que o Godard não estava necessariamente negando o cinema americano quando ele fez Acossado, e nem quando ele fez nenhum dos primeiros filmes da novela Vague, né? Ele estava simplesmente trabalhando com aquilo. É necessário ver o que o Godard faz a partir de Howard Hawks. É necessário ver o que o Godard faz a partir de Fritz Lang. São essas coisas que tem que prestar atenção quando tu vê um filme do Godard, entendeu? E daí tu tem que assistir também os filmes do Howard Hawks, entendeu? E não simplesmente, novamente, por ser algo histórico, por ser algo obrigatório, entendeu? Tem que ver o que o Godard faz a partir dos irmãos Lumière, sabe? O Godard está trabalhando com todo o cinema, não apenas com todo o cinema, com toda a arte. E são coisas que ele foi desenvolvendo cada vez mais com os filmes dele. Ele estava trabalhando com a história política do mundo, sabe? Nos filmes dele. E isso foi se intensificando cada vez mais na obra do Godard. Não é à toa que, principalmente quando o Godard começou a denunciar, por exemplo, o massacre que é feito por Israel contra a Palestina, quando ele começou a tocar com o do massacre dos negros, que era feito nos Estados Unidos, a obra dele começou a ser sim ostracizada. Ninguém fala de Godard a partir ali que ele começou a fazer o grupo de Bertov, em que a arte dele se tornou realmente política e comunista. Ninguém mais fala do Godard, entendeu? A gente tem algumas pessoas no Brasil que falam, graças a Deus pouquíssimas. Só que não dá para ver o Godard apenas como o Godard da novela Vague, assim como não dá para ver o Godard apenas como o Godard do Ziga Bertov. Não dá para ver o Godard apenas Godard dos anos 80, 90, 2000 e 2010. Tem que ver o Godard como inteiro. Tem uma coletânea de textos que analisa toda a obra do Godard, que foi lançada pelo Banco do Brasil, não sei, sim, mas o PDF está em um negócio do Banco do Brasil, que se chama Godard inteiro ou Mundo em Pedaços. E é isso que tem que ser entendido quando se está falando de Godard, entendeu? Tu pode, claro, fazer um resumo de Wikipédia da novela Vague em um vídeo, entendeu? Apresentar-se um pouco mais introdutório. Mas se tu quer realmente falar de verdade sobre as coisas, se tu quiser ser um fã de Godard, se tu quiser realmente entender Godard, tu não pode tentar definir o Godard por uma coisa ou outra, entendeu? Não é a Bíblia que tu só pega o que te interessa, porque senão tu tá sendo só um farsante. É isso, tu tá sendo um farsante. E por mais surpreendente que isso possa soar, e não só surpreendente, possa soar abjeto, sem sentido, confuso, o PC Siqueira, antes de ser completamente desgastado pelas mudanças que o YouTube foi entrando, ali quando ele teve que começar a conversar muito com tipo Mauro Nakada, o Cauê Moura, Júlio Cocielo, entendeu? Ali quando ele só tinha umas poxa vida. E antes do merecido ostracismo que ele entrou, por razões que todo mundo sabe, né? E que foram sim merecidas. O que ele fez no Mas Poxa Vida, a partir da figura dele, com o que o tempo dele representava e na linguagem que ele estava falando,
Olha, ele entendeu mais Godard do que o Scorsese. E do que quase todo os Estados Unidos da nova Hollywood. E do que todos os Estados Unidos que veio depois da nova Hollywood. Desse pessoal que acha que o cinema começou com Coppola e Scorsese. O PC Siqueira realmente ele entendeu melhor Godard. E bom, esse foi o vídeo sobre Acossado. Eu queria muito falar sobre Acossado. Eu também postei algumas notas sobre Acossado na minha Substack. Para quem quiser dar uma lida, me sigam na minha Substack. Lá eu posto mais coisas, assim, venho tentando postar mais coisas. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, deem um like, compartilhe, né? Caso você tenha um amigo aí que tá se aventurando no cinema e tem algum preconceito com Godard, né? Mande esse vídeo para ele entender que a tarefa não é fácil, mas é muito divertida e emocionante. Seja membro do canal, que nem o Xavier, que é o nosso membro aqui. Você vai ter agradecimentos no final do vídeo, vídeos extras todo mês, lives exclusivas comigo. E se você não quer ser membro, ao menos pense em mandar um pix para a chave que está aparecendo aqui. E é isso, gente. Muito obrigado por se você ficou até aqui. Um beijo, um abraço e tchau.